Namastê, Hare Krishna. Vou ler o capítulo 14 do Bhagavad Gita, os três modos da natureza material. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 5. A natureza material consiste em três modos: bondade, paixão e ignorância. Ao entrar em contato com a natureza, ó Arjuna, de braços poderosos, a entidade viva, eterna e condicionada por esses modos. É condicionada por esses modos. Verso 6. Ó pessoa virtuosa, o modo da bondade, sendo mais puro do que os outros, ilumina, livrando a pessoa de todas as reações pecaminosas. Aqueles que estão situados neste modo condicionam-se a uma sensação de felicidade e conhecimento. Repetindo, verso 5. A natureza material consiste em três modos: bondade, paixão e ignorância. Ao entrar em contato com a natureza, ó Arjuna, de braços poderosos, a entidade viva, eterna, é condicionada por esses modos. Verso 6. Ó pessoa virtuosa, o modo da bondade, sendo mais puro do que os outros, ilumina, livrando a pessoa de todas as reações pecaminosas. Aqueles que estão situados neste modo, condiciona-se a uma sensação de felicidade e conhecimento. Hare Krishna, gratidão pela oportunidade. Vou fazer o sânscrito. Tá bom? Om Sattvam Rajastamaiti Guna Prakriti Sambhavaha Radnanti Mahabaho Dehinam Avyayam. Verso 6. Tatra Sattvam Nimaladvat Sakam Anamayam Sutra Sangena Batnati Jana Sangena Chanaga. Om Bhagyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem. Hoje, inclusive, né, por coincidência, nós estávamos falando exatamente sobre esse assunto na sala do tratado, né, do estudo que nós estamos fazendo, sobre como é que a entidade viva ela se contamina, né, na sua essência. Então, originalmente, ela sai, né, da sua natureza transcendente, do seu ambiente original. Ela então, manifesta aí no ambiente original e ela, ao entrar em contato com a criação, ou entrar em contato com a Maya, são a criação como um todo, formatado a partir de uma substância chamada Mahatattva. Mahatattva, que seria o equivalente na linguagem cientificista, seria o equivalente do vácuo quântico, né? É o que tem antes do Big Bang. O que tem antes do Big Bang seria o que eles consideram de o vácuo, né, quântico, ou a flutuação quântica. E como consequência dessa flutuação produzida no vácuo quântico, então, teria surgido o Big Bang, e aí as galáxias, etc. Esse vácuo quântico, no sânscrito, nos termos védicos, chama-se Mahatattva. Mahatattva significa verdade anterior à verdade visível. Então, aquilo que é anterior àquilo que nós vemos, chama-se Mahatattva. Maha grande, Tattva, verdade. Então, a verdade, né, que engloba todas as verdades, que é a verdade original da criação, Mahatattva. Nós chamamos isso de flutuação quântica. E também procede. Mas dessa flutuação, então, surge o que nós conhecemos atualmente como teoria de cordas, em termos científicos.
E, basicamente, a palavra três modos, né, foi traduzido como três modalidades. Né? Modal vem de um tipo de terminologia. Se eu não me engano, essa terminologia foi criada pelo pensador Spinoza, quando deu assim a versão para mônada, né? Quando se fala de mônada, é um termo utilizado, criado pelo pensador Spinoza. E daí o termo modal, que significa, né, da consciência, etc. E modalidade vem de humores das consciências, né? Modalidade, modal, mônada, todas têm a mesma raiz etimológica. E aí o termo que foi traduzido aqui para três modos, ou três modalidades, ou três estilos, três humores. Na linguagem acadêmica, nós vamos chamar isso de cordas, tá? Então, existem as cordas, essas cordas vibram e dá diferentes humores, ou diferentes comportamentos, ou diferentes estruturas formais, que são chamadas as formas visíveis com as quais nós temos interação, ok? E aí, dessas modalidades, predominam três que são as racionais, né? Assim como as três modos, as três cores primárias, né? Então, na verdade, existem infinitas cores, mas as coisas começam a ficar racionais a partir das três cores primárias. Você tem só duas, você não consegue a modalidade do infinito. Então, é preciso três para gerar o princípio do infinito, tá? Então, você tem as três cores primárias e, a partir da miscigenação dessas três cores primárias, nós temos o infinito das cores. Semelhantemente, nós temos as três cordas, que são esses filamentos originais, né, que são chamados, né, as cordas, inclusive gunas, que é a palavra em sânscrito, significa cordas. Tá? Gunas, traduzido, quer dizer cordas. Então, Krishna vai dizer que, através dessas cordas, eu crio tudo que é visível. Né? E aí nós temos o rastreamento científico que define que, por detrás das partículas virtuais, nós temos as cordas. Por isso se deu o nome de teoria de cordas, porque eles encontraram essas cordas, que Krishna já tinha mencionado lá atrás, que essas cordas são minhas. Tá? É questão aí perdidas, não. Essas cordas são minhas. Através dessas cordinhas, ou dessas cordas, eu crio tudo que é manifesto no mundo tangível. Então, essas cordas, que foi traduzido aqui no verso como os três modos da natureza material, produzem a vibração dessas cordinhas, produzem três modalidades ou três estilos de comportamentos que é muito característicos, que é tamas, raja e sattva. Tamas significa inércia, estabilidade, inércia. Raja significa ação, movimento. E sattva significa o equilíbrio dessas duas forças. Tá? Então, inércia, letargia, movimento desordenado e equilíbrio dessas forças. Tama, raja e sattvas. E aí nós vamos aplicar o princípio traduzido para a nossa linguagem. Então, vamos colocar aí ignorância, paixão e bondade. Então, essas terminologias, ignorância, paixão e bondade, são um arranjo etimológico, um arranjo semântico que nós encontramos para facilitar a nossa vida aqui, tá? De entendimento. Mas, originalmente, os termos são inércia, movimento, calibragem ou equilíbrio. Inércia, movimento e equilíbrio. Tamas, inércia, letargia. Rajas, movimento. E esse movimento pode ser desordenado. E sattva, que significa equilíbrio. E o equilíbrio de tamas e rajas produz, controlado pelo sattva, produz o estado de bem-estar, de equilíbrio. Ou seja, quando nós alcançamos esse nível de controle de tamas e controle de raja, nós alcançamos sattva, o equilíbrio. E esse equilíbrio é o que produz bem-estar, sensação de bem-estar, porque esse equilíbrio se harmoniza com o propósito da criação, que é equilibrado. Tá? A criação é criada por um criador inteligente e equilibrado. Então, a gente observa, por exemplo, agora eu estou aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês, olha só. Eu acho que sim. Vamos ver se eu mudar a câmera. Vou mudar a câmera aqui, para facilitar. Então, eu estou aqui, né? Ali atrás está o sol nascendo, né? Ele está entrando aqui, tem aquelas árvores que estão, né, assim, mantendo um pouco, refreando, né, o sol. Mas o que acontece? Agora são aproximadamente 7 horas e 30 minutos, há 1 hora atrás o sol apareceu ali por trás das montanhas,
todas as plantas, todos os animais da natureza já estão em movimento, estão em ação. Isso é equilíbrio. Desequilíbrio é justamente, não é? O mundo estar em movimento e a pessoa está em inércia. Então, aqueles que nesse momento estão dormindo, estão em estado de inércia. Isso chama-se ignorância, ou seja, estão em desequilíbrio. Porque o movimento já está em ação, o universo já está em ação. Tudo é feito de maneira muito equilibrada, muito inteligente. Toda a criação é muito calibrada, muito bem calibrada, muito inteligente. Isso chama-se sattva, ou calibragem. Então, quando nós saímos dessa calibragem, então nós descalibramos os nossos doshas ou as nossas constituições orgânicas, nós então passamos a sentir mal-estar. Seja mal-estar produzido pelo excesso de paixão, seja mal-estar produzido pelo excesso de ignorância. Excesso de ignorância, excesso de paixão produz mal-estar, sofrimentos, né? O excesso de paixão, por exemplo, produz os sofrimentos como consequência da violência, da agressividade, da ansiedade, do estresse, né? Então, são naturalmente doenças físicas causadas pelos excessos, né? Excesso de beber, excesso de comer doce, excesso de comer sal, excesso de beber álcool, excesso de fumar, excesso. Então, esses excessos são gerados pelo movimento chamado Raja, que significa, na tradução para nós, paixão. Então, dá problemas lá, né? Todo mundo sabe disso. E o excesso de ignorância gera depressão, gera medo, gera sentimentos autodestrutivos, doenças psicossomáticas, letargia, gera vários tipos de doenças consequentes. Então, o equilíbrio entre a inércia e o movimento gera sattva, bem-estar, equilíbrio, né? Chama-se bondade. Bondade significa que você está tendo compaixão para consigo mesmo, harmonizando-se com o universo, tá? Então, a primeira etapa, os passos do processo de evolução, da busca da paz, requer o equilíbrio, tá? Então, nós buscamos, primeiramente, o equilíbrio orgânico, ou equilíbrio biológico, que é o equilíbrio do corpo com a criação. Então, ali está o sol, nasceu, e aqui estamos nós, nascidos também, iluminados, ou seja, fluorescentes, isso é equilíbrio, tá? Então, o equilíbrio orgânico, a harmonização com o absoluto, são 3 fases. Harmonizar-se com o absoluto do ponto de vista orgânico, que é o que todos os seres da natureza fazem, os animais, todos eles estão em equilíbrio orgânico, acordaram já com o sol. O único ser que sabota esse equilíbrio orgânico é o ser humano, porque ele tem o livre-arbítrio. Aí ele faz o que quer com esse livre-arbítrio, ou faz o que pode, né, no caso. Então, e eventualmente ele faz o que não deve, ou faz de maneira errada. Isso dá efeitos colaterais. Então, o livre-arbítrio tem efeitos colaterais, que é que você pode usar de maneira irregular. E aí a gente aprende a usar o livre-arbítrio de maneira regular para nos equilibrar com o processo da criação. E o processo da criação inclui despertar com o sol. É o primeiro equilíbrio, é o equilíbrio biológico, é a primeira harmonização. Harmonizar-se com Deus através do processo biológico significa sattva, elevar-se até a natureza de sattva. E daí transcendentar, ou seja, transcender, aliás, né, para a fase suprema. Mas a primeira etapa é a organização da harmonia, do equilíbrio orgânico, que é o biológico. Depois vem o mental, que significa que envolve inteligência, naturalmente, né? Que envolve compreender as funções para tudo isso, entender a criação, entender a mente do Criador, entender os objetivos pelos quais as coisas, sabe, são criadas ou são geradas. Então, essas funções envolvem a harmonização mental, né? Que é o princípio da inteligência com o Criador. E, finalmente, o equilíbrio espiritual, tá? Ou seja, harmonizar-se com o Criador a ponto de representá-lo, ou seja, de agir como ele, caso você fosse ele. Ou seja, isso significa união com o Supremo, união com o Absoluto. União com o Supremo, união com o Absoluto não significa imergir na dimensão cósmica, perdendo a identidade pessoal. Não necessariamente essa é uma interpretação. União com o Supremo significa que você tem a mesma consciência, o mesmo comportamento e o mesmo movimento que o Criador, caso, né, você estivesse nessa sintonia com ele. Então, passo a passo. Agora, como a entidade viva, no primeiro verso vai dizer que a entidade viva, ao entrar em contato com os 3 modos da natureza material,
adquire as, né, tendências e as características aí dessa modalidade. Não é assim que funciona. Imagina, por exemplo, que uma gota de água sai da nuvem, né, percorre o perímetro e toca na terra. Então, essa gota de água, ela na sua essência, ela está pura. Mas ao entrar em contato com a terra, ela adquire as qualidades da terra, ou seja, ela absorve as qualidades da terra, coloração, minerais e tal, e aí vai ter um elemento a mais ali na constituição. Se a gente pega essa mesma gota de água, coloca num decantador e separa os elementos que não fazem parte da água, nós vamos ter de volta a água no seu estado natural, ou seja, purificada. Então, a alma, a consciência, ao entrar em contato com a simulação, que é a criação da natureza, ela se contamina com essas modalidades, essas três funções, tamas, raja e sattva. E ao se contaminar com isso, ela vai ficar presa, ora em raja e ora em tamas. Eventualmente, ela vai também sentir o sattva. Quando ela sente o sattva guna, ela sente felicidade, satisfação, equilíbrio, harmonia. Ela sente paz. Tá? Então, esse é o primeiro passo para a transcendência. A primeira etapa é ter equilíbrio emocional, equilíbrio mental, ok? Para então ter paz. E após a paz é que a pessoa se estabelece plenamente em felicidade, contínua, tá? E não em felicidade fragmentada, felicidade que se interrompe. É um estado de felicidade contínua. Então, Krishna está dizendo que aqueles que alcançam o sattva guna experimentam essa sensação de equilíbrio, paz e felicidade. É uma adaptação para a próxima fase, que é a fase transcendente, tá? Então é aí que nós temos que chegar. Por isso é que é tão importante o sadhana. Ah, mas Devananda, você não sabe. Eu faço o meu sadhana todos os dias. E você faz o seu sadhana assim que eu acordo. E que horário que você costuma acordar? 10 da manhã. Eu faço regularmente o meu sadhana. Então, eu estou rezando para Deus. Deus sabe, Deus está no meu coração e Ele sabe de tudo. É verdade, é isso mesmo. Só está faltando a consciência completa de que Deus é tudo no sentido da criação. E também é o momento mais apropriado, o momento mais sagrado, o momento mais auspicioso de Deus. Normalmente é o momento em que Ele aparece. O Sol é um representante de Deus e ele é um remédio natural para nós. Por isso que o sadhana, considerando o processo da criação, considerando a inteligência do Criador, nós não vamos impor a ele o nosso ritmo, nós vamos tentar nos adaptar ao ritmo dele. Já que ele é inteligente e fez as coisas de maneira criativa, então a gente vai tentar se adaptar à criação dele, como ele fez as coisas, e não forçá-lo a ser adaptado ao nosso mundo e ao nosso ritmo, que pode estar influenciado por tamas ou letargia, né? Então, ao invés de colocá-lo dentro do nosso mundo resistente, o mais apropriado é nós sairmos da nossa resistência e entrarmos na inteligência do Criador, porque assim fica mais fácil para a nossa adaptação, ou seja, para a nossa evolução, nós nos adaptarmos a uma inteligência superior, e não pegar uma inteligência superior e colocá-la na nossa caixinha e ali aprisionar essa inteligência superior no nosso mundo, que pode estar limitado, né, pelas modalidades inferiores da natureza. Então, o melhor é adaptar-se a um ser superior. E, para isso, o despertar pelas manhãs faz parte desse processo de compreensão do nível de inteligência e, aliás, de paz, de felicidade que nós buscamos para nós e para aqueles que nós amamos. Então, se nós somos saudáveis, com hábitos saudáveis, naturalmente nós também somos capazes de ensinar outros e transferir para outros esses procedimentos aí, tá bom? Então, seguimos, né? Esse é o nosso modelo. O sadhana tem essa função de nos harmonizar, primeiramente, biologicamente, com o processo da criação, despertando com o sol, não é? Despertando a mente para esse processo natural da beleza, né? É muito lindo o sol nascente. As pessoas procuram mais o sol poente, porque o sol poente é romântico e estimula para a sexualidade. Tudo bem, não é ruim, não. É bom também, né? Mas e o sol nascente? Como é que faz, né? Você vê que pouca gente fala de vamos ver o nascer do sol. Normalmente as pessoas falam, vamos ver o pôr do sol, né? Mas o pôr do sol é o fim. O dia começa com a beleza mágica do nascer do sol, né? E produz alegria, né? As borboletas voam, os pássaros começam a cantar. Você vê que é uma sinfonia de alegria. Então, o próprio nascer do sol já tem essa mensagem de alegria, de vida, de começar a viver.
Então a gente precisa se harmonizar com isso, gente, para poder sentir a paz, a felicidade que nós almejamos. Senão, tem alguma coisa que falta no nosso processo aí, tá bom? Então não tem... Ah, mas Devananda, você não sabe como é duro acordar cedo. Sei sim, eu sei sim, tá? Não pense que eu não sei, não. Eu sei sim, tá? Eu sei que é difícil, mas eu sei que é importante, é um remédio, é saúde. Então, porque eu sei que é saudável, eu sei que é um remédio, eu faço com satisfação porque eu quero o meu bem-estar. E assim é que nós temos que pensar, tá bem? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.